Eu já tive situações na delegacia que eu tive que afastar a mãe de perto da vítima, porque a mãe falava para ela assim, não denuncia seu marido. Isso aí foi porque ele esquentou a cabeça. Isso aí é uma vez na vida. Você não pode fazer isso com ele, não. A mulher, roxa. Ou então, em uma outra situação, que o amigo da família foi lá e ele falar para a menina, não, você vai destruir a vida do cara. Isso aí acontece, todo casal briga. Eu concordo, todo casal briga. Mas tem limite. Ofensa. Entenda uma coisa, se você está num relacionamento em que vocês se ofendem, se vocês se xingam, em que há uma violência psicológica, moral, patrimonial, sexual, eu não cheguei na violência física, mulherada. Eu estou falando das violências que você não iria aceitar que fizessem com um filho seu. Eu sempre falo isso, o parâmetro é esse. Você aceitaria que o cara xingasse seu filho? Não, então você não tem que aceitar fazer isso com você. Não aceite. E é um ponto... Mas a pessoa fica assim, mas se eu terminar, será que eu vou achar alguém? Será que alguém vai me querer? Eu vou ser uma divorciada. E isso torna assim, eu quero que vocês imaginem o quanto isso torna pior para uma mulher com filhos. Eu vou sair de casa com meus filhos, em que eu não tenho estrutura nenhuma, normalmente. É o que a Cris falou. A lei não chega naquela pessoa que precisa, porque normalmente é uma pessoa que o cara nunca deixou ela trabalhar, nunca deixou ela aprender uma profissão, ela é 100% dependente, ele sabe fazer isso, ele tirou sabe fazer... toda a rede de apoio dela. Todo. Uma vez eu peguei uma situação de estupro, que foi assim, coisa de filme, porque os seguranças desconfiaram do comportamento do pai, do padrasto, era padrasto e enteada. O padrasto era segurança numa clínica e a enteada era recepcionista. Uhum. E eles desconfiaram porque toda vez que era o turno do padrasto, ela chegava mais cedo. Ela ia embora mais tarde. Ela sempre ia embora mais tarde. E aí eles olharam nas câmeras, não dava para ver nada. Só que via que ele jogava alguma coisa no lixo. E eles foram lá e tinha um preservativo. E eles levaram na delegacia. O quanto é importante as pessoas se meterem. É para se meter mesmo. Mas eu vou perder a amizade. Então não tenha amizade com essa pessoa. Mas tenha a consciência tranquila. E aí levaram todo esse material genético lá e descobriu que o cara tinha se casado com a mãe dela. Ela tinha 16 anos. Gente, ela não sabia o que ela estava fazendo. A gente explicando. Você sabe o que é sexo? Você sabe o que você está fazendo? Ela não sabia. Nossa. Porque ele colocou a família numa prisão dentro de casa, travestida de amor e cuidado. Uhum. É meu amor e cuidado. Então, elas não podiam ter celular. Televisão só assistia com ele perto, porque ele tinha que ver o conteúdo. Não queriam que elas vissem coisas feias e impuras. E normalmente atrelada à religião. Uhum. Parecendo a segunda temporada de Bom Dia, Verônica. É? E aí, igual. Exatamente, a esposa, para sair de casa para fazer uma compra, tinha que ir com ele, sempre acompanhado dele, vigilância, monitoramento o tempo todo, e a pessoa achando que isso é amor. Amor é liberdade. Isso eu falo sempre. E ele colocou ela para trabalhar na empresa dele, aonde ele começou. Ele tirou a virgindade dela e começou. E ela achava que o que ela estava fazendo era o correto. Que ela estava satisfazendo. Estava como se fosse agradecendo o emprego que o padrasto conseguiu para ela. Ela não tinha noção. Não tinha noção. Ela era proibida de ter amigo na escola, de conversar com alguém na escola. E quando a gente conta, a mãe fica assim chocada, porque a mãe obviamente sabe, né, o que é. A gente pede medida protetiva, Maria da Penha, tudinho, o cara preso. Eu falo assim, você tem lugar para ir? Não. Você tem família aqui? Tem. Conseguimos pelo nome, porque ela não tinha o telefone, mas assim, a gente puxou no sistema polícia, que eu liguei para a irmã dela achou que eu estava morta, há mais de 10 anos. Não, achei que minha irmã estava morta, ela está viva. Da forma que o cara isolou aquela mulher.
Sim. E na cabeça dela, ela tava num relacionamento, assim, maravilhoso. Nossa Nossa, Senhora. como eu tô sendo cuidada e protegida. Que dó. E o cara destruiu a vida de uma família inteira. Sobre a desculpa de que isso era amor. Desculpa. A gente falou outro dia aqui, eu não lembro qual que era o assunto, mas a gente estava comentando sobre isso. Eu até falei, eu vi um levantamento outro dia na internet, a porcentagem dos casos de pedofilia com pai e padrasto é tipo beira 80%, não é isso? 70 Mais e de pouco, 90%. Mais de 90% com Mais pai de e padrasto? 90%. Eu vi que era um número Infantil, altíssimo. Ah, eu acho que é isso. Acho que eu não sei quanto de familiar e dessa porcentagem, 90% pai e padrasto. Acho que era isso, então. Que é uma coisa que, eu já falei isso aqui, que me incomoda muito quando acontece algum caso na TV e a primeira desculpa é sempre assim, não, mas jamais, imagina, ele é o pai, imagina, ele é amigo da família, jamais faria isso. E eu falo assim, mas é exatamente pela proximidade com a criança que ele tem autoridade para dizer, olha, agora nós temos um segredo. Ele precisa desse laço. Porque se um estranho chega para a criança e diz, olha, agora nós temos um segredo, a criança vai dizer... não vai encontrar um estranho, gente. Ela tá sempre Não, eu digo, acompanhada, né? tudo bem, mas imagine que alguém, sei lá, eu vou falar alguém assim, Vou dar um exemplo que já aconteceu. Porteiro, né? alguém que não tenha não tem vínculo. conveniência, Se alguém que não tem vínculo chega pra criança e fala, olha, agora nós temos um segredo. Ela vai lá, Ué, mãe, entendeu? Agora, quem que tem autoridade com a criança pra dizer agora nós temos um segredo? Mas é por isso, Cris, que a gente tem alguns tabus que precisam ser quebrados, como, por exemplo, a educação sexual na escola. Educação sexual na escola não é passar um filme pornô pro seu filho, não. É você ensinar onde ele pode ser tocado, onde ele não pode ser tocado, quem pode vê-lo, quem não pode vê-lo. Sim. Essa educação sexual que é necessária. Você não pode virar e falar que educação sexual é coisa de família, quando você tem um dado que 90% dos estupros acontece no seio familiar. É lógico que não se quer que essa criança tenha ensino sexual quando o próprio estupro acontece aonde ela deveria ser protegida. Então, assim, saiam dessas bolhas que as pessoas criam por discussões ideológicas, políticas, religiosas e entendam os fatos. Se eu tenho 90% das crianças sendo vítimas de abuso sexual dentro do seio familiar, de mais diverso, eu não posso esperar que seja o seio familiar que dê educação sexual para ela. Não tem interesse nenhum nisso. Não tem interesse. Eu vi uma outra coisa interessante outro dia na internet, uma dica que eu achei muito legal. Eu não, de verdade, não sei qual o fundamento disso científico, mas eu achei muito legal a dica que dizia que a brincadeira da cosquinha com a criança, quando você brinca de fazer cosquinha e tal, Sim. que é muito legal, é um momento divertido e tudo mais, até, né, a criança ri e tudo, mas que para você ter um código com a criança dessa brincadeira, Sempre. porque todo mundo isso, né? A cosquinha é legal, ponto. Mas chega uma hora que é incômodo, é ruim, né? Então, assim, para você ter... E respeitar, para a criança entender que quando uma coisa é desagradável e ela diz não, aquilo tem que parar imediatamente. Ela não tem mais que continuar aceitando aquilo que começou como sendo algo bom, mas que passou a não ser. Porque muitos ataques de pedófilos começam assim, como sendo algo bom, porque a biologia do corpo não entende a psicologia do ato. Sim. Então, o corpo da pré-adolescente ali, o toque, ele é gostoso. Ele é gostoso, o toque. Sim. E ela entra num conflito, e eu sei porque eu passei por isso, a gente entra num conflito de tipo assim... Mas se é errado, por que é bom? E se é bom, por que é errado? E aí eu não sei se eu denuncio ou não, se eu reclamo ou não, porque meu corpo tem uma reação. Meu corpo gosta, eu gosto da pessoa, eu tenho Que um relacionamento estranho, com ele. mas eu não me sinto bem, apesar... Pera, estranho. calma. E a criança não tem como lidar com esse conflito de informações. E é muito difícil porque começa como algo legalzinho. Porque é um carinho. E é por isso E o carinho vai evoluindo até uma hora que ela não sabe mais. Então, é importante exatamente instruir isso, E é por né? isso que 80% das pessoas que foram estupradas, elas só vão ter consciência disso depois. Muito depois. Muito depois. Muito depois. Muito depois. Então, assim, às vezes eu vi casos que me chamaram muita atenção na mídia. Eu lembro quando a Dani Calabresa, ela denunciou a situação, que a primeira coisa que falaram era do lapso temporal. Por que só agora? Quem é você para julgar o que é uma mulher abusada?
Sabe? Primeiro, a mulher, ela não se enxerga. Ela não quer se enxergar. Ninguém quer ser vítima. Porque Exatamente. vítima dá a noção de fragilidade, estupidez, de ser passada para trás. Ou de que você deu Segundo abertura. ponto, se pinta a história de que um abuso, um estupro é aquele cara que sai do meio do nada, do breu, te pega com violência e te faz um ato sexual com você forçado. E não é isso, Nem o gente. maníaco do parque levava ninguém arrastado. Elas iam caminhando felizes com ele até lá. Não, e Eu sei assim, Lá é que, exatamente, lá é a que primeira acontecia. coisa que as pessoas precisam entender, estupro não tem a ver necessariamente com violência. Estupro não tem necessariamente a ver com violência. Estupro é qualquer ato sexual ou libidinoso feito sem o consentimento da pessoa, ou porque não podia consentir, Inclusive, mandar fotinhos no inbox. que não podia consentir, ou que consentiu sobre erro, ou ainda em uma situação aí de vulnerabilidade. Esse consentimento também pode ser dado mediante a violência que você conhece, mas também mediante o constrangimento. Basta o constrangimento. Existem constrangimentos culturais dentro da nossa sociedade, por exemplo, o estupro marital. A ideia de que se a mulher não dá pro cara, ele vai procurar na rua. E aí você tem um monte de mulher transando com o marido, obrigatoriamente, ao invés de procurar entender, obrigatoriamente, assim, se sentindo constrangida ao ato sexual, para não perder o marido. Isso é nojento. É óbvio que eu não estou falando assim, professor, mas aí como que é? O casal procura ajuda. Procura médico, vai ver por que você não quer Fazer uma transar, terapia de casal. o que tá rolando. Você não força ninguém a transar. E outra coisa, uma coisa que eu falo muito com o meu noivo, e ele fala pra mim, Luana, eu como homem, eu quero transar com alguém que queira transar comigo. Se ela não quer, eu não quero 1000 vezes. Qual que é a lógica, então? E você partindo desse pressuposto, as mulheres começam a compreender que quase todas nós já fomos vítimas de situações de assédio, de abuso e de importunação sexual. Pode não ter chegado a um estupro. Mas assim, eu já, quando eu fui conhecer, eu vou puxando na memória. Situações, por exemplo, em que você tá num amasso com o cara no carro. E você se sente obrigada a dar pro cara porque você está se amassando com ele. Você veio comigo até aqui no motel, você vai dar. Não vai. Não é obrigada. Não é. Na hora que fala não, é não. Eu sempre falo isso, não é não. E quando é vulnerável, é nunca.